Em meio às críticas sobre o pacote fiscal, o governo comemora o crescimento do Produto Interno Bruto agora no terceiro trimestre deste ano. Assunto para o André Anelli, que está de volta aqui conversando com a gente ao vivo. O vice-presidente Geraldo Alckmin também falou, sobre o resultado agora num evento no Palácio do Planalto. O que foi que ele disse, Anelli? Pois é, Soraya, não só o vice-presidente Geraldo Alckmin acabou se manifestando, comemorando, obviamente, por parte do governo federal esse resultado do PIB, o Produto Interno Bruto, a soma de todas as riquezas do país, mas também o próprio presidente Lula. A gente começa com a repercussão dele, que foi por meio das redes sociais. Em uma postagem curta, Lula disse que o crescimento do PIB representa mais emprego e renda na mão dos brasileiros. Lembrando que o presidente Lula acabava repercutindo esse crescimento de 0,9% do Produto Interno Bruto no terceiro trimestre de 2024, comparado ao trimestre anterior. E, em relação ao mesmo período do ano passado, esse crescimento é ainda maior, de 4%. Esses números são do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Além do presidente Lula, por meio dessa comemoração, então, nas redes sociais, o ministro do Desenvolvimento da Indústria, Comércio e Serviços, o vice-presidente Geraldo Alckmin, acabou se manifestando também num sentido comemorativo e fazendo referência às previsões que o mercado financeiro acabou fazendo de que o crescimento do PIB seria menor este ano. Começar, presidente, com uma boa notícia. O PIB, cuja previsão era menor, cresceu nesse terceiro trimestre 0,9%, superando o mercado. O PIB acumulado 3,5% e a indústria, o PIB acumulado 3,3%. Então a indústria fazendo a diferença. A meta até 26 é crescer 3%, a agroindústria, 27 a 33, a meta é crescer 6%. Lembrando que o próprio governo federal, por meio da Secretaria de Política Econômica, vinculada ao Ministério da Fazenda, já vinha fazendo uma previsão de que o PIB chegue em 2024 a 3,3%. Esse número foi reajustado ao longo do tempo, depois dos sucessivos aumentos desse Produto Interno Bruto nos parâmetros, nos cálculos que são feitos trimestre a trimestre. Então, houve alguns reajustes por parte do Ministério da Fazenda por meio da Secretaria de Política Econômica. E esse crescimento de 3,3%, maior do que previa o próprio governo federal e maior do que previa também o próprio mercado financeiro, é resultado principalmente de uma recuperação do agronegócio e também do setor de serviços. Soraya. É um crescimento suave, mas é um crescimento. Obrigada, André Anelli, pelas suas informações. A gente vai mostrar agora, a gente preparou um gráfico para vocês acompanharem a evolução histórica do PIB no país, isso lá desde 1996. Já temos aqui nossa arte no telão para mostrar. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar. Já tem? Não? Temos sim. Olha aí, pronto, evolução histórica do PIB. Vamos começar então lá no segundo trimestre de 1996, ainda sob a gestão de Fernando Henrique Cardoso, um crescimento de 1,3% do PIB. Isso no segundo trimestre, e enquanto no terceiro trimestre de 1996, um crescimento de 3,5%. Depois, em 2004, já sob a gestão de Luiz Inácio Lula da Silva, um crescimento de 2,7%. Aí vem quarto trimestre de 2008, uma queda de 3,7% ainda sob o governo de Luiz Inácio Lula da Silva. Aí a gente já pula para 2015, segundo trimestre, já sob a gestão de Dilma Rousseff, uma queda de 2,3% no PIB. No segundo trimestre de 2020, a gente lembra que a gente ainda estava vivendo todo aquele caos da pandemia da Covid-19, mais uma queda bastante acentuada de 8,8%.
8% no PIB. E no terceiro trimestre de 2020, um crescimento de 7,9%. Daí a retomada após a pandemia da Covid-19 e já sob a gestão de Jair Bolsonaro. E aí, no terceiro trimestre agora de 2024, novamente, então, esse crescimento de 0,9% agora sob a gestão de Luiz Inácio Lula da Silva. A gente viu, portanto, o André Anelli trazendo a repercussão dentro do governo, o próprio presidente Luiz Inácio Lula da Silva comemorando e o vice Geraldo Alckmin, então, dizendo que foi participação bastante da indústria, né, fazendo toda essa diferença, e o presidente Lula comemorando, dizendo que representa mais emprego e mais renda. E aí, Acácio, a gente sabe, né? Foi um aumento suave, como eu disse, né? Mas foi um aumento, né? Nós tínhamos, até pouco tempo atrás, aqueles dois apelidos, o Pibão e o Pibinho. Nós deixamos de lado os dois apelidos, mas as circunstâncias são mais ou menos as mesmas. Eu só queria ressaltar um fator que eu acho importante. O crescimento mais estável que nós tivemos foi em 1996. E por que eu ressalto esse período? Que foi um período logo após a estabilidade econômica, como decorrência do Plano Real, e principalmente uma estabilidade fiscal que o país teve no primeiro e no segundo mandato do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Hoje, nós discutimos todos os aspectos relacionados ao crescimento do PIB, mas, independentemente disso, a gente precisa realmente ter muita atenção com a questão da responsabilidade fiscal e com o pacote fiscal proposto pelo governo, porque de nada adianta nós crescermos, independentemente da quantidade, se não há estabilidade fiscal, se não há estabilidade econômica. E o grande desafio, de fato, do Brasil, se a gente quiser resumir numa só palavra, de fato, é o fiscal. Segré, você viu responsabilidade do governo federal em relação a isso? Não vejo nenhuma. Se a gente voltar no quadro, Soraya, se pudermos voltar no quadro, eu gostaria de explicar por que as três linhas vermelhas, vamos lá? Será que negativas, conseguimos? Porque tem uma explicação. Em geral, na economia, sempre seria muito bom avaliar trimestre equivalente com o trimestre que está sendo avaliado. Se a gente coloca segundo trimestre com quarto, às vezes pode distorcer um pouco os dados. Mas vamos lá. Em quarto trimestre de 2008, não tem a ver com um problema do governo na época, do governo Lula da Silva. E olha que eu sou crítico ao governo, mas nesse caso não foi um problema do governo. Por quê? Estamos falando de imediatamente o trimestre que veio depois da crise da subprime nos Estados Unidos, em que provocou uma enorme desvalorização do real, estava 1,54, foi para quase 3. E aí, em 2015, estamos com, aí sim, um desastre de todos os âmbitos da macroeconomia do governo Dilma, e depois, em 2020, segundo trimestre, a pandemia. Isso explica por que essas três barras negativas. Mas imagine a seguinte questão. Uma vez eu desafiei a mim mesmo, disse, vou correr a São Silvestre, 15 quilômetros e meio, quase 16 quilômetros. Eu não tinha treinado nada. Eu saí um dia e falei, vou correr a São Silvestre. E saí e corri a São Silvestre. Na São Silvestre, quando você não treina, tem uma certidão absoluta. Vai passar um senhor de idade, uma senhora de idade, geralmente da comunidade japonesa, que vai passar por você como se você fosse um poste, porque eles treinam e eles não precisam de nenhum componente adicional fora o treino. Como eu não tinha treinado e eu não tomei bomba, então eu cheguei caminhando com a língua para fora, porque eu não conseguia mais andar. A subida a Brigadeiro Luiz Antônio foi um caos para mim. Qual é a outra opção? Não treina, mas pá, manda bomba. Quando você manda bomba, a pessoa chega com uma incrível energia e pode até terminar. Mas qual é o preço de terminar essa corrida São Silvestre? É o que está acontecendo agora com o governo. O presidente, com muita lógica, ele divulga. Estamos crescendo, isso gera emprego. Eu volto com a mesma pergunta. Se gera emprego porque tem mais gente no Bolsa Família, até agora eu estou aguardando ansioso a resposta do Piperno em relação a isso, porque não consigo entender como se gera emprego e cada vez tem mais gente pedindo ajuda social. Mas a questão do descuido fiscal vai gerar um problema muito sério para o governo. Então, está crescendo mais do que a capacidade, isso é um alerta, economicamente se chama hiato positivo, isso vai dar um problema de
inflação para cima, e não chamaria atenção que o Banco Central, agora na nova administração, Gabriel Galípolo quase entrando, vai ter que subir os juros de novo. E eu espero as críticas do presidente da República, indicando: esse rapaz, Gabriel Galípolo, que não entende nada, ele está aumentando a taxa de juros e isso contraria tudo. Isso vai gerar um problema para o próprio governo, porque 50% da dívida está atrelada à taxa Selic. Aumentou a taxa Selic, o governo não cuida o fiscal, tem necessidade de financiamento, vai pagar mais juros e toda a macroeconomia vai para o espaço. Agora, Piperno, esse crescimento econômico também vem justamente porque o governo gastou mais. Olha, não é verdade. Então, vamos lá. Bom, primeiro que com essa taxa com essa expansão e confrontado com o terceiro trimestre do ano passado, a expansão é de 4%. E eu falei aqui nesse programa algumas vezes que chegaria perto disso no final desse ano, não fossem os problemas climáticos. Então o Brasil não vai crescer tudo o que cresceria, porque os problemas climáticos atrapalharam demais o agronegócio. As secas no Centro-Oeste, no início do ano, desde o final do ano passado, e o excesso de chuvas lá no sul do país. Aí você pega, então vamos esmiuçar os dados do PIB. Como eu sou chato o suficiente para isso, olhei atentamente, li tudo. Então, por exemplo, chama atenção, Soraya, o crescimento do nível de investimento. Nós estamos falando de investimento privado, inclusive, de 2,1% em relação ao trimestre anterior. Toda hora a gente fala, por exemplo, do aumento de investimentos externos. Esse ano já são mais de 60 bilhões de dólares. Internamente, toda hora tem anúncio da indústria automobilística, de energia, construção civil, até mesmo agro. Então, toda hora tem investimentos privados. E é óbvio que isso resulta em atividade econômica e geração de empregos. Então, hoje no Brasil, há 103,5 milhões de pessoas empregadas. O que as outras estão fazendo, se vão para benefícios sociais ou não, isso é uma outra história. Mas o fato é que o número absoluto, ele é incomparável, ele é maior do que em qualquer outro momento da história do Brasil. O Brasil nunca teve 103,5 milhões de pessoas trabalhando, e isso é muito positivo. Agora, tem uma outra questão importante. O agro, nesse terceiro trimestre, o agro teve queda de 0,6% em relação ao ano passado. Também reflexo de tudo isso que eu falei. O agro teve um 2023, o primeiro semestre de 2023, um momento espetacular. E não conseguiu reeditar isso agora em 2024 por conta dessas questões climáticas. A produção do agro em 2024 caiu. Então, se retomar o volume de 2023, na próxima safra, provavelmente o Brasil vai bater 2025 perto dos 4%. Ah, mas o mercado está dizendo, o mercado, ele é terrorista, ele é tubarão em busca de sangue, está cheio de imbecis de opiniões ruins. Aliás, eu trouxe aqui de novo, Soraya, eu gosto muito dessa capa de revista, de uma revista Exame, de 16 anos atrás. E o título é: para que servem os analistas? E aí embaixo, e os economistas, e os gurus da economia? A atual crise mundial escancara a nossa incompetência em fazer previsões e a imprudência do mercado em acreditar nela. Olá, temos ela, olha só, é o seguinte, pronto. Eles sempre erram, e tem gente que leva a sério. Ah, mas o mercado está dizendo que o Brasil vai crescer menos no ano passado. Ora, foi assim em 21, 22, 23, 24. E eles vão repetir a ladainha em 25 e vão errar de novo. Segré, ele só vai completar uma palavrinha. Porque é uma questão, por que vem os investimentos? Isso aconteceu em 2014, 2015 também. Quando aumenta a demanda, e esse aumento da demanda se traduz no aumento da atividade econômica, o privado diz, está aumentando a demanda, eu tenho que complementar com oferta, porque senão isso vai gerar uma inflação. Aí nesse ponto investiu. Investiu para quê? Colocou uma máquina e já sai fabricando agora? Não. São questões de longo prazo, são investimentos que vai levar um tempo. E que eventualmente vai contratar pessoas, sim, mas se não controlar, vai acontecer o que aconteceu com Dilma. Quando essa oferta aparece, a demanda parou. E quando a demanda parou, você vai ter desemprego, suspensão, queda da atividade econômica drástica
e o governo entra de novo, o país, não o governo, o país se entra num declínio como que já nós vimos. A fórmula é a mesma. Outra análise muito equivocada que o mercado faz, porque agora todos os dados são inversos. Naquele momento, por exemplo, a Dilma herdou um PIB de 7,5 e entregou 4 anos depois com 0. A Dilma herdou um grande superávit fiscal, entregou com déficit. Então, já vinha caindo, coitada da Dilma. Já vinha caindo. Recebeu com mais de 2. Então, entregou com 0. Então, todos os indicadores pioraram. Agora, todos estão em curva de alta. Tá, e o fiscal, e por isso o arcabouço durou 2 anos, porque se tivesse durado mais, não teria sido necessário. O governo gasta 40 milhões de reais para dizer estamos cortando despesa. Não tem lógica, para isso que servem os analistas, para mostrar a realidade, para isso servimos os analistas. Os analistas do Brasil são imbecis, então eles estão errando todo ano.